Oi, oi, bem-vindos a mais um Pense Nisso, onde eu tô contando para vocês, nesses primeiros vídeos, um pouquinho da minha conversão, da minha caminhada com Cristo. E eu quero continuar contando para vocês, então, como foi que o Senhor Jesus começou a trabalhar na minha vida e me transformar. No último vídeo eu contei do meu tio, irmão da minha mãe, que ele teve problema com drogas e ele acabou indo para um centro de recuperação evangélica. Nesse centro ele conheceu a Cristo, ele entregou a vida dele para o Senhor e quando ele voltou, ele estava naquele primeiro amor, naquela alegria de ter recebido o Senhor Jesus. E ele precisava então compartilhar isso com todo mundo e ele queria então que nós também recebêssemos, porque a alegria da salvação é assim. Eu costumo sempre ter uma imagem na minha mente de que a gente está indo a caminho da beira de um precipício e a gente não está enxergando que não tem muro, que não tem uma saída, não tem uma estrada de descida nem nada, e a gente está andando para lá e a gente vai cair na certa. Então, se eu cheguei até essa beira desse precipício e eu enxerguei que não há saída além da morte naquilo ali, um desastre que vai acontecer, e eu for voltar, eu vou ter que avisar os outros para voltarem também, para não caírem nesse precipício. Então eu creio que a salvação é assim, Deus nos resgata, nós estávamos perdidos em nossos pecados, perdidos sem Deus nesse mundo, e em um belo momento o Senhor Deus nos alcança, toca em nossas vidas e aí nós enxergamos que nós estamos à beira desse precipício, prestes a receber a condenação eterna. E então Deus nos resgata e nós vamos voltar então, nós vamos então trilhar um caminho contrário ao caminho que esse mundo trilha. E voltando então, nós não podemos deixar os outros irem, nós precisamos contar, nós precisamos falar, não vai por esse caminho é um caminho de perdição, não leva para a vida. E esse caminho é Jesus, nós precisamos então retroceder e voltar pelo caminho de Jesus, porque esse caminho que nós estávamos indo era o caminho da morte. Então foi o que aconteceu com o meu Dindo, ele voltou e ele precisava falar para nós que Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida. E ele começou então a falar para nós. E eu acho muito engraçado que, como eu já contei para vocês, eu gostava demais de ler a Bíblia, lia, me encantava com a palavra, já tinha tido assim uns vislumbre do que é caminhar com Jesus quando eu fiz os meus retiros na Igreja Católica e lia a Bíblia seguido sempre, eu rezava, eu falava com Deus, eu tinha uma consciência de que Deus existe, impossível Deus não existir e que Ele é o Deus soberano que guia todas as coisas. Então, o engraçado é que quando meu tio começou a chegar depois na nossa casa ou nas festas, depois que ele se converteu, o meu pensamento era assim: ai, lá vem ele, já vai falar de Jesus, já vai falar da palavra. Então é bem interessante que quando a gente não tem o Senhor na nossa vida, quando Ele não é o Senhor da nossa vida, quando Ele não é o Deus soberano a quem nós entregamos o nosso ser, quando Ele não foi ainda então recebido no nosso coração verdadeiramente, por mais que às vezes a gente busque uma espiritualidade, a gente não tem desejo de ouvir falar de Jesus. A gente não quer ouvir falar o testemunho de outras pessoas, o que Deus tem feito na vida delas. A gente não quer conversar sobre a palavra com outras pessoas. A gente acha aquilo chato. Lá vem aquele chato, lá vem aquele crente. Então era isso que eu pensava. Mas ele, com a graça de Deus, continuou insistindo e cada vez que nos via, ele falava do Senhor. Em momentos de dificuldade, ele nos estendia a mão, ele estava ali presente, demonstrando o amor de Cristo em atitudes, em gestos, em ações, não só com palavras, porque não adianta só a gente falar a palavra ou dizer eu oro por você e não fazer nada pela outra pessoa, não demonstrar de forma concreta esse amor de Cristo. Então ele agia de forma integral na vida da gente. E o pastor na igreja onde ele congregava, que é a igreja onde atualmente eu e minha família congregamos também,
fez um desafio num determinado fim de semana e disse para os membros convidarem então uma pessoa que no domingo seguinte deveriam levar alguém ao culto. E o meu tio nos convidou a minha mãe e a mim, né? E a gente foi com a minha tia e com o meu tio nesse culto no domingo com ele. Eu fui por uma certa curiosidade, a minha mãe foi muito para ajudar, porque ela pensava, ele tá melhor, por mais que ele esteja meio louco, né, com essa história de virar crente, mas pelo menos ele não tá usando drogas, então eu vou ajudá-lo a se manter firme assim longe das drogas, era o que a minha mãe pensava. E a gente foi então a esse culto e foi algo muito especial, a palavra tocou muito ao meu coração, falou comigo, usou muito o nosso pastor para falar a minha vida, os louvores tocaram demais no meu coração e o Senhor Jesus então tocou na minha vida. E eu saí dali então com um sentimento de paz e de alegria muito grande no meu coração. Mas não é assim tão fácil a gente abandonar a nossa vida no mundo, aquilo tudo que a gente sempre acreditou e seguir a Cristo. O que acontece é que eu tinha muito medo e vergonha de dizer a outras pessoas que eu era crente, que eu era evangélica. E que a minha vida tinha mudado, como eu ia contar isso para outras pessoas. Até porque, quando eu cheguei em casa, o meu marido nessa época estava trabalhando no interior do estado, então a gente ficava às vezes alguns dias separados e ele vinha em outros dias, então naquele domingo ele não tinha vindo, ele não foi comigo, mas quando eu cheguei em casa, a gente se falava todo dia pelo telefone, eu disse para ele, amor, eu fui no culto com o tio Vitor. Ele ficou muito brabo, muito incomodado, disse que eu estava sempre procurando alguma coisa, porque eu já tinha estudado com Testemunha de Jeová, na época que eu tive a síndrome do pânico, eu fui tomar passe no centro espírita, volta e meia que eu podia, eu queria ir numa igreja, em algum lugar, e ele não gostava muito disso, apesar de acreditar em Deus, então ele ficou muito brabo. Então imagina, se eu ter ido num culto já deixou o meu esposo incomodado, imagina eu me tornar cristã. E eu então disse para ele que eu não vou mais. Só que a semana passou e quando chegou o domingo seguinte, eu não consegui não ir ao culto. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange, é algo que nos chama, que nos domina, diz em outras traduções. E então aquilo foi inevitável, eu precisei ir no culto seguinte. E então nós fomos, eu e minha mãe, novamente no culto, e eu nunca mais deixei de ir no culto, e até hoje já se passaram 15 anos, nós continuamos indo e congregando nessa igreja, então, que nós fomos no primeiro culto. E o meu tio, então, ele, com o passar do tempo, ele começou a fazer algumas reuniões na casa dele, onde ele falava da palavra, e a gente cantava, orava, meditava na palavra. E era maravilhoso, assim, a gente aprender mais da palavra. Ele começou a lançar alguns desafios, né, da palavra, e aí eu passava a semana procurando aquilo para saber o que continha, onde que estava aquilo na palavra. E aí Deus foi trabalhando mais e mais no meu coração, e eu indo a todos os cultos. E aí foi ter batismo. E a minha mãe, então, imediatamente se candidatou ao batismo e eu disse para ela, mãe, mas tu já vai se batizar? E eu com aquele medo de tomar essa decisão. E aí, então, como é que eu ia contar para os outros que eu era evangélica? A ideia que se tem é que evangélico são pessoas ignorantes, são pessoas que não têm muito conhecimento, são pessoas humildes que são enganadas por pastores, os pastores são ladrões, né, e só querem o nosso dinheiro. Mesmo a Igreja Católica tendo dízimo e existindo muitos dizimistas e eu sabendo disso, essa é a ideia que às vezes a gente tem das pessoas, dos cristãos. Então é uma ideia totalmente errada. E a minha mãe então se batizou e chegou o dia do batismo, eu fui, como todos os cultos eu estava indo, e o batismo é um momento muito, muito especial, é aquele momento em que a pessoa então, ela baixa as águas, né, ela
imerge, né? Ela vai, ela desce as águas como sendo sepultada, né? As águas cobrem aquela velha natureza, aquela velha pessoa, e quando ela sobe, então, de novo, quando ela levanta nova criatura em Cristo, né? E isso é uma decisão que já é tomada antes, quando aceitamos Jesus, mas é um ato, então, público da nossa aceitação, do nosso chamado que Deus nos deu. E então é um momento em que o Espírito Santo atua muito em todos que estão ali presentes, porque realmente algo maravilhoso, miraculoso, tremendo está sendo feito na vida daquelas pessoas que estão sendo batizadas. E o Espírito Santo falou muito comigo, eu me emocionei demais e eu fiquei pensando: por que eu não me batizei? Por que eu não me decidi por isso? Eu devia estar ali também. Eu quero descer as águas, eu quero receber Jesus publicamente, eu quero que todos saibam que Ele é o Senhor da minha vida. E então eu comentei com o pastor e 4 ou 5 meses depois teve um batismo de novo. Não, um pouquinho mais, eu acho que no máximo uns 6 meses depois teve batismo de novo e eu então me batizei. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi essa minha caminhada. O meu esposo não aceitando, não querendo que eu fosse à igreja, as situações que eu passei no próprio dia do meu batismo e como Deus começou a trabalhar na vida dele nesse dia também do meu batismo. Então, se você está sendo abençoado com esses vídeos, se Deus está falando com você de alguma forma através desses vídeos que eu estou fazendo, curte, compartilha, indica para algum amigo, para alguém que está em dúvida se segue ou não ao Senhor Jesus. E eu quero deixar um versículo para vocês, que eu já até comentei na palavra de hoje, mas eu quero deixar um versículo para vocês, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Porque nós somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Em outras traduções diz que o amor de Cristo nos constrange. Então, quando nós sentimos o toque, quando nós recebemos o toque de Cristo, o amor dele nos envolve e nos constrange, nos domina, não há como resistir ao amor de Cristo. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Desejo que vocês possam pensar nisso, pensar nessa palavra, nesse amor tão grande de Cristo por nós, nesse amor que nos constrange, que nos alcança, que nos toca, em que Deus deu o seu único filho para vir a esse mundo e morrer no nosso lugar pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna, para não deixar a gente cair naquele abismo para o qual a gente está indo e caminhando. Então que o Senhor Jesus possa fazer morada na tua vida, no teu coração, na vida dos teus familiares, e que o Senhor possa então trabalhar nas nossas vidas, que Ele continue trabalhando na minha vida também. Nós não é porque já conhecemos que não precisamos mais. A cada dia o Espírito Santo tem que trabalhar em nós, falar conosco, nos transformar, nos moldar segundo a sua vontade, porque a nossa carne, ela milita contra o Espírito. Então sempre nós queremos algo longe de Deus, mas Deus, com esse amor que nos constrange, que nos chama, que nos busca, Ele deseja então nos resgatar e nos manter sempre perto dele. Eu desejo então um dia lindo para todos vocês.